Olá, o programa 40 Minutos está no ar, aqui pela sua Foz TV. Hoje entrevistando a artista plástica e poeta Marisete Zanon. Marisete é professora de pintura do Centro de Convivência do Idoso, na Praça da Bíblia. A artista iniciou no dia 13 desse mês, julho de 2007, e vai até o dia 25, sua primeira exposição individual, intitulada Faces do Medo. Marisete, seja bem-vindo ao 40 Minutos. E por que Faces do Medo? Obrigada pela recepção e só fazendo uma correção, não é minha primeira individual, já tenho várias individuais. Mas eu tenho aqui um convite, aqui está colocado, primeira exposição individual. Passou batido então. Tá aqui no convite. Tá bom então, não li. Você não leu? Passou batido. Tá aqui, ó. Caramba. Então, vai ver que passou, você não fez a revisão antes. Não, até que nós revisamos, mas Sim. Certo, né? Mas deixando Mas isso tudo para lá, bem, você falou quantas individuais? Essa já é a minha quinta individual. A quinta. Quinta individual. E como que foi essa abertura, o trabalho? A abertura foi sexta-feira à noite, foi tranquilo, esperava que fosse que fosse poucas pessoas com aquele tempo, né? Mas felizmente recebi as pessoas que eu esperava estavam presentes, né? Foram prestigiar os amigos, assim como você, tiveram lá, né? E deram aquela força que todo artista precisa. E você disse que todos foram te visitar, as pessoas que você esperava, todos compareceram ou ficou alguém de fora? Não, teve algumas pessoas assim, mas que a gente já sabe que não comparecem, né? Que geralmente tem alguma coisa que atrapalha, né? Mas, por causa de trabalho, por causa alguma de coisa trabalho, assim? horário, né? Sim. Então, mas correu tudo bem, foi muito bacana. Houve tudo um correu coquetel? tranquilo. E houve um coquetel de recepção para os convidados. E apesar de todo o dia ter acontecido vários transtornos, né? Como a gente estava comentando, tudo para dar errado. Tudo para dar errado? Tudo para dar errado, mas não deu. Mas por que tudo tudo para dar errado? O que aconteceu? Porque a gente começa a correr de um canto para outro, né? Muita coisa para fazer e os imprevistos começam a aparecer. Eu preciso do carro, eu não consegui fazer isso, não consegui fazer aquilo, né? Porque são várias pessoas trabalhando. Mas graças a Deus tudo correu tranquilo e foi o sucesso que foi sexta-feira. E por que você escolheu Faces do Medo? É você tentando exorcizar alguma coisa interior? Eu não digo exorcizar, Heitor, mas colocar para fora esse medo realmente que eu tive, eu sempre falei, eu não tenho medo de nada, não tenho medo de morrer, não tenho medo disso, não tenho medo de assalto, não tenho medo, estou aí para encarar tudo o que vier, né? Mas a partir de uma situação bem pessoal que eu tive, há 1 ano e meio de saúde, assim, aquilo me deu um medo muito grande. E eu queria trabalhar aquilo, porque eu não me sentia bem sentindo aquele medo. Eu comecei a trabalhar e foram várias ideias que vieram na minha cabeça para expressar isso na arte, né, na poesia também. E foram várias situações que me conduziram, né? Mas eu tomei um rumo. Eu decidi o que eu ia trabalhar. Eu ia trabalhar esse medo, não só esse medo que eu sinto, mas que todas as pessoas sentem. Medo é uma coisa tão natural, né? Sim. Na verdade, não sei se a gente já nasce com ele. Né? Mas esse medo eu fui trabalhando aos poucos e quando eu consegui a ideia original, eu fui colocando em esboços e há 1 ano e meio eu fui trabalhando isso. Só em esboços com guache, né? Em papel, em cartolina, assim, porque se eu fosse colocar tudo na tela, de repente não dá, né? A gente pensa uma coisa e sai outra. Então, o artista tem que fazer um esboço daquilo. E fui fazendo, consegui
me sentir bem com aquilo que eu estava tirar de mim mesmo, né, expressar. E deu esse trabalho aí, que todo mundo achou sensacional, achou importante. Você falou que esse medo foi gerado há cerca de 1 ano e meio Um ano e atrás, meio devido a um atrás. fato que aconteceu. Você pode falar sobre isso? Ah, então eu prefiro Ou não você falar. prefere Eu não, prefiro, não comentar? não comentar, né? Tá, mas me explique isso. Como que funciona você ter a sua obra de arte como fazendo a vez de uma psicóloga? Ou de um psicólogo, né? Como que você conseguiu se libertar, ou você ainda tem resquícios desses medos? Não, eu não vou dizer que eu não tenha nenhum medo, né? Medo a gente sempre vai ter em tudo aquilo que vem contra a gente fica com o pé atrás, né? Tem essa sensação de angústia, mas não é assim uma coisa que você não possa, sabe, controlar. Eu consegui controlar através de todos esses trabalhos. E você começa a trabalhar, quando você começa a criar e você começa a se interessar pela arte, você começa a trabalhar, estudar as cores, estudar as figuras. Você começa a entender o porquê daquela cor, o porquê daquele movimento. E isso a gente vai conseguindo extrair estudando mesmo. E foi o que eu fiz, né? Porque se eu não tivesse estudado aquelas cores, os trabalhos talvez seriam assim, né? De doer os olhos. Você fala as cores, mas a obra de arte, ela mexe com o teu sentimento. Sim, mexe com o de todo mundo. E hoje, qual é o teu maior medo? O meu maior medo. Que você sente no momento. Sim, todas as pessoas têm seus medos para serem exorcizados, vamos colocar assim. Mas você disse que teve um problema, né? Mas que você está tentando superar, que você prefere não comentar. Mas talvez tenha algo que você tenha mais medo ainda. Você tem medo da morte, por exemplo? Não tenho medo da morte, tenho medo do sofrimento. Sim. Isso que eu tenho medo. Esse medo ainda consigo manter. Sim. Mas a gente tem que trabalhar, né? Como você falou sobre a psicologia. A psicologia tem tudo a ver com as cores têm a ver com a psicologia, né? Uhum. Então eu tento trabalhar essas cores com os meus sentimentos e os movimentos que tem também, né? Que eu levo o pincel, as figuras que eu coloquei nesse trabalho, que são as faces, né? Sim. Então são várias faces e falando de vários medos. Cada obra fala algum medo a pessoa sente. Eu percebi que você usou pelo menos bastante cores frias. Eu até gostaria que o pessoal colocasse no vídeo, você trouxe algumas obras. Esta aqui, por exemplo, o que representa para você? Essa foi a terceira obra que eu realizei e eu estava sentindo que até aí eu conseguia debochar das coisas, né? De milhões de formas diferentes. Sim. E então eu entrei com o preto, né? Que é a cor que eu coloco nas faces de todas as obras. Então, como esse preto chegando, né, no meu mundo cor-de-rosa maravilhoso que era, né, até então. E é isso aí. E ali você conseguiu desabafar, talvez, assim, colocando aquelas... Fui introduzindo o tema que eu queria colocar. Sim. Vamos ver uma outra agora? Colocar no vídeo aí. A próxima. É possível aí, pessoal? Tem que mudar aí. Isso. Essa aí. Essa aí já tem umas caras ali, parece um símio. E o que você quis dizer com isso? Essa obra, ela tem cores frias e cores quentes. Como se eu fosse um espectador ali no canto, né? E aquela angústia, aquele medo, nessa obra você consegue entrar nela, lá no fundo, né? Você se transportou ali. Isso, eu vi o meu medo. Vamos ver a próxima aí, já passa. É um quadro interessante, realmente.
principalmente quando você consegue se projetar nele. Isso. E a maioria deles tem rostos, assim, parecem rostos oprimidos. São expressões, né, de Expressões. opressão, de opressão também. Sei também, você misturou as cores. Esse foi o primeiro trabalho que eu fiz em 2006. São várias faces, né? Vem de longa data, então. Vem de longa data os trabalhos. Vamos passar para os outros já também. Demora um pouquinho, mas tá aí outro. Olha só, Heitor, como toda obra tem uma poesia referente, o medo está à espreita, né? Está espreitando, porque ele sempre ataca a gente de uma maneira, né, inesperada. Sim. É isso que eu quis dizer com essas cores e com essas faces, nessa expressão que eles estão. Tá. Nós vamos agora para o intervalo comercial e voltaremos já logo em seguida com o programa 40 Minutos. O programa 40 Minutos está de volta agora com o seu segundo bloco, hoje entrevistando a artista plástica e poeta Marisete Zanon. Eu quero me retratar aqui que no convite está a exposição individual e não primeira exposição individual, como eu havia falado no início, sobre as faces do medo. Marisete, quantas obras você tem expostas? Eu estou com 17 obras. E você, pelo jeito, como você falou no bloco anterior, isso você foi criando já de longa data? Já. Quando que você iniciou esse trabalho? Eu comecei em fevereiro, março de 2006. Você já tinha a intenção de projetar? Sim, já todo começou. Esse trabalho, né, nesse tema? Nesse tema. Começou nessa data. Mais ou menos fevereiro, março de 2006, do ano passado, né? E você tinha previsto que ia fazer essa quantidade já? Ou não, foi assim, naturalmente e tal? Foi naturalmente, foi ocorrendo e aí, como eu expliquei, né? Foi um trabalho, foi feito esboços, né? E tentando passar aquilo o que eu realmente queria passar. Porque a gente tem que ser verdadeiro no nosso trabalho. O artista não adianta ele ser seduzido por vários caminhos e fugir do que ele quer retratar nas suas obras. Não adianta você enfeitar aqui, enfeitar ali. Não é isso. Você não pode ser seduzido, né? Você isso tem que ter a ideia muito? original. Muito, Heitor. Acontece demais. Nossa, eram... vários casos assim que eu falo também, cada poesia, cada obra tem uma poesia ao lado, né? Uhum. Até eu queria te perguntar sobre isso, que é uma inovação. Eu nunca vi as obras aliada à poesia, já que você é poeta, né? Colocando ali, aquilo é uma explicação da obra ou o que é? Não vou te dizer que é uma explicação. Porque as poesias também, elas são assim, para a pessoa, para o público também, dar uma pensada assim, né? Ele associa, dependendo da maneira como ele quiser. Se ele quiser, se ele achar que não está certo, eu concordo com a pessoa. Mas você colocou cada poesia, assim, característica feita especialmente para aquela obra? Não especialmente para aquela obra. Eu fui associando conforme foi assim, porque não era assim, eu criava um quadro e já criava a poesia. Sabe, às vezes eu ficava vários dias parada, né, criava outras obras e aquilo ia surgindo. Tanto é que quando a Ana Rita Dotto, que é minha curadora, ela fez a leitura das obras, a sequência das poesias não batia com a leitura dela. Então, eu não posso falar assim que essa seria a poesia específica para esse trabalho.
eu estaria me contradizendo, porque o público tem o direito de pensar, né, o que ele quer. Se ele achar que aquela poesia... Não, porque muitas pessoas comentaram, eu acho que essa poesia ficaria melhor com aquele trabalho, Sim. Entende? Mas a intenção era não de um complemento, mas de expor também aqueles sentimentos, né, que eu vinha sentindo enquanto fazia as obras. Sim. E você pinta desde quando? Eu pinto 7 desde criança. Eu comecei muito cedo a desenvolver, né, esse trabalho. Ganhei muitos prêmios em escola, né, no colégio, e com 13 anos eu já tinha 4 premiações assim, a nível escolar, né? Depois fui adquirindo mais conhecimento sobre a história da arte, me interessava muito, fui fazendo ateliê livre em Porto Alegre, São Paulo, e fui caminhando em busca daquilo que eu buscava mesmo, que o que sempre me interessou foi a arte. Então você não viveu essa manifestação artística aqui em Foz do Iguaçu? Você iniciou? Não. Em quais cidades você já passou? Porto Alegre, São Paulo, fui para Recife também, e exposição individual eu fiz só em Porto Alegre, aqui em Foz, e levei alguns trabalhos para Recife. E esse trabalho, essa manifestação artística da obra de arte com a poesia, iniciou junto? Eu posso falar que as duas nasceram juntas, os dois segmentos, né? E sempre escrevi muito também, e gostava não só de escrever, como gostava de chegar no meio da sala, né? Tirar a atenção de todo mundo, vendo o horário nobre ali, assistindo, né, a televisão. Sim. E pegar todo mundo de surpresa, olha só o que eu fiz. Maravilha, então você era desinibida também. Era desinibida naquela idade. Hoje em dia, se for para eu declamar uma poesia, a minha eu já fico assim, meio constrangida. Eu prefiro que outra pessoa leia para mim. Você prefere, sim. E o que você está fazendo é inédito, né? Não é só uma exposição de quadros. É inédito. Exposição de poesia junto com quadros. Isso. E o que as pessoas têm comentado sobre isso? Nossa, todo mundo amou o trabalho. E quebrei, né, paradigmas, regras. Sim. Porque geralmente os críticos de arte, eles falam que a obra tem que ser... ela tem que se expressar, não precisa de mais nada, né? E eu quero quebrar isso também, né? Vamos ver o que vai acontecer daqui para frente. Você está quebrando paradigmas, e os críticos locais, o que eles falam disso? Olha, a minha curadora é uma pessoa bem crítica. E ela aceitou muito bem meu trabalho, sabe? Inclusive, queria agradecer a Ana Rita Dotto, né, por toda essa força que ela me deu. Uhum. E por ter ajudado, né, me direcionou também. E o trabalho foi um sucesso. Você se sente feliz com o que você faz, apesar de você ter abordado esse tema do medo? Sim, me sinto bem feliz. Porque não só o tema não vai me desagradar, entende? Eu vou me sentir bem porque eu vou expressar o que eu estou sentindo. Como eu falei, né? Você tem que ser verdadeiro, tem que ser original. Não adianta eu fazer umas coisinhas, umas telas maravilhosas, assim, estéticas, se não é aquilo que eu estou sentindo. E entrando para o lado familiar, você se dá bem com a família? Tudo sim, maravilhosamente? Sim. O pessoal te compreende, porque todo artista ele é muito sensível e tem seu lado de modificações, alternados. Eu sei disso, que eu acompanho de perto e me sinto também dessa maneira. Uhum. Você tem um relacionamento bom familiar? Toda família sempre passa por alguma crise, alguma coisa, né? Sim. Sempre tem, mas isso acontece. Você consegue administrar? A gente consegue conciliar, sim. E eles são os meus primeiros críticos. Sim. Porque, como eu fazia desde criança, eu chegava na sala e olha, tá bonito, tá bonito. Aí eles dão a opinião deles. Sim.
E algum filho, o marido, não chega às vezes a dar alguma crítica e você se sente... Sim, eles criticam bastante. Mas não Criticam ofende. bastante. Não, não. Eles falam, olha, eu gostei assim, você podia fazer desse jeito, né? A gente conversa lá em casa, todo mundo é meio louco, tudo é artista. Legal. Marisete, nós vamos para mais um intervalo comercial e voltaremos logo em seguida com o programa 40 Minutos. O programa 40 Minutos está de volta agora com seu terceiro e último bloco, hoje entrevistando a artista plástica e poeta Marisete Zanon. Marisete, você ganha muito dinheiro com arte? Não, Heitor. Se o artista tivesse que sobreviver hoje, nessa situação que está principalmente passando Foz do Iguaçu, acho que não sobrevive. Né? É só uma pessoa que tenha já um reconhecimento, né, grande, que consiga. Os que têm mais reconhecimento talvez consigam, né, se manter num mercado difícil como está agora. E cada pintor tem um valor, você pode ver através da história. Sim. Você acredita que uma arte pode pegar grande valor, que nem desses artistas famosos aí, que nem nós vamos falar daqui a pouco, como Leonardo da Vinci? Um artista vivo, será que pode atingir valores tão altos? Tão altos eu não acredito, né? Sim. Mas existe sim nomes, né, de prestígio, que têm um reconhecimento bem grande pela sua obra e os trabalhos têm um valor bem alto. Existe. Até porque... Que sejam vivos, existe sim. Até porque deve valorizar mais porque ele para de pintar, né? Isso deve alcançar valores máximos, porque daí as obras dele passam a ser disputadas no mercado. Uhum. Você concorda com isso, né? Eu concordo. Com relação ao quadro da Santa Ceia, você viu que sofreu aí uma série de manifestações, até foi escrito um livro, né? Sim. Sobre o Código da Vinci. Uhum. Como que você vê toda essa análise? Você acredita que isso realmente pode acontecer, que está acontecendo, que foi deixada uma mensagem possivelmente cifrada por Leonardo da Vinci? Eu não duvido, Heitor, porque o Da Vinci, ele era um cientista, né? Sim. Ele era um grande estudioso e eu acredito que ele tenha realmente deixado alguma coisa para as pessoas enxergarem mais tarde. Porque naquela época era muito reprimido o trabalho do artista, ele vivia sob a igreja que mandava, né? Eles tinham que fazer aquele trabalho, eles não podiam se expressar, eles eram bem oprimidos. Principalmente criticando uma religião. Principalmente criticando. Então, eu acredito que Da Vinci tenha deixado alguma coisa, mas tipo assim, que o pessoal fala que no ombro, lá na Santa Ceia, Sim. que como é que é o nome dela? Agora esqueci. Maria Madalena. Maria Madalena fosse que aquele apóstolo fosse Maria Madalena, né, que ele transformou, eu não acredito nisso. Não, porque ali realmente, se você observar, é o único apóstolo sem barba. E expressa a face de uma mulher também. Mas não quer dizer que seja uma... Eu não acredito, Heitor. Eu não acredito. Porque está bem definido, se você observar bem. Eu não sei se leu o livro, assistiu o filme, ou também olhou. Se você observou a pintura dele, sim, eu observei. É uma mulher que está ali. Não tem como dizer que é um homem. Eu não vou discordar, né? Pela pintura... Eu vou discordar. Eu vejo que não tem como você dizer que é um homem que está ali. Então é lógico que surge eu não sei, na controvérsias. Na Bíblia fala a característica física de cada apóstolo? Não. Sim. Fala? Eu fala não sei. onde está situado cada um, né?
tem a colocação de cada um e é identificado também quem está, como se sentar ao lado de Jesus. Depois o momento do beijo também ali, e quando ele falou que Judas iria traí-lo. São fatos que contam ali, né? Não, mas não Mas dizia é assim algo... que Mateus, Lucas, João fosse assim, tivesse barba, outro não tivesse, um tivesse bigode, outro não. Porque naquela época era normal o homem ter barba, né? É, mas eu te convido a observar melhor, Tá tá? bom, obrigada. Outra hora, né? Porque religião é difícil você discutir, né? Tá bom. E você trabalha também no Centro de Convivência do Idoso. Você dá aula lá Isso. só para os idosos? Não, para a comunidade também. Sim. Trabalho com a terceira idade, com a comunidade. Pessoas que têm mais dificuldade de vir até o centro, no ateliê, né? Então, eu trabalho mais com o pessoal da comunidade ali, do Libra, né? Onde fica o Centro de Convivência do Idoso. Trabalho mais com o pessoal do Jardim São Paulo, do Campos, do Morumbi. Essa comunidade que a gente está conseguindo atingir ali. E qual é a maior dificuldade que você tem encontrado para ensinar esse pessoal? Para ensinar? Eu diria assim que não é uma dificuldade, porque eu tenho um espaço lá, que é um espaço grande, né? Quando acontece eventos e precisam da sala, a gente faz aula em outro lugar. Não vejo uma dificuldade. Mas no aprendizado eles estão conseguindo bem? No aprendizado, certo, tem pessoas que têm mais dificuldade do que as outras. É mais difícil de você trabalhar, porque cada vez que você senta na frente do trabalho de um aluno, é um mundo completamente diferente do outro que está ali do lado. Então, a dificuldade é conseguir transmitir o que eu quero para eles, porque eu sou uma pintora que eu sou moderna, né? Sim. E eles estão muito no acadêmico ainda, é muito difícil despertar nas pessoas. Mas esse que tem dificuldade no traço, ele vai mais para o abstrato daí? Ele vai, não para o abstrato, ele vai mais pela paisagem, pelo figurativo. Eu achei que era o contrário. Não. Ele tenta buscar A paisagem. dificuldade Sim. é no abstrato. Essa é a Sim. dificuldade. Agora, para eles copiarem como é válido, né? Eu não gosto de cópias, não gosto dessas revistas, mas a gente aceita, porque tem que partir de um princípio. Eles Sim. têm que ver um artista trabalhar. Por isso é importante trabalhar, levar material para eles de artistas bons, né? Porque você às vezes compra uma revista aí, as revistas têm passo a passo completamente diferente, não são as cores, tem erro né, na hora de colocar, como se fala, de editar a revista, sai Sim. alguns erros, né? Então eu acho complicado. Isso, essa dificuldade que eu tenho, tirar o vício deles copiarem de revista. Realmente. Até se libertarem disso, eu acho que vai até se libertarem disso vai tempo, bastante né? tempo. Eu vi que você pegou apoio aqui do PCdoB na sua exposição. Isso não atrapalhou em nada com relação a você a colocar apoio político no meio? Não. Não teve nenhum problema? Não, bem pelo contrário. Me ajudou bastante e eu sempre falo que eu sou comunista, somos subversivos. Já é meio subversivo? Então, assim, não vamos falar assim que eu seja radical, Só que né? o comunismo está em extinção, né? Sabe que o último reduto agora é lá com o Barbudo, em Cuba. Esse é o último reduto. Mas a gente está fazendo um esforço, né, Heitor? Sim. A gente luta, né? E você, com relação ao uso do poder público, dos locais públicos, que nem a Fundação Cultural, você recebeu apoio suficiente? Você não tem nenhuma reclamação a fazer? Você acha que foi 100% o atendimento? O presidente da Fundação Cultural prestigiou? Olha, eu fiquei triste em ver que o presidente não estava na abertura, né? Mas como não? Não foi a primeira exposição depois que ele assumiu a Fundação Cultural? Eu acho que sim. Acho que foi a primeira ou a segunda minha. Sim. Acho que no final do ano passado teve
Mas de ele uma não outra pessoa. justificou, não mandou representante, Não nada? mandou representante, não mandou, só ficou um funcionário e eu fiquei muito chateada com isso também, né? Porque o apoio é a sala, né? Eu acho que espaço, até que a gente tem na cidade, mas acho que um presidente tem que valorizar já que ele está A ali, prata da casa. já que ele está ali como presidente, ele pode valorizar os artistas locais, né? Eu falo artistas de todos os segmentos culturais. Você, então, na sua opinião, o artista de Foz do Iguaçu não está sendo valorizado, Eu pelo acho menos que não. nesse teu Não. caso, né? No meu caso, não. Sim. A gente está chegando ao final do programa, você gostaria de deixar alguma mensagem? Fique à vontade. Eu digo para as pessoas que se interessarem em olhar as obras, elas estão na Fundação Cultural das 8, a exposição está aberta das 8 às 18, e que passem lá, assinem o livro, né? Não coloquem mensagens, por favor, Vai até o dia só 25, assinem, né? vai até o dia 27, eles prorrogaram dia 27. 2 dias. Eu fiquei sabendo na última hora lá, que era até o dia 27. Que prestigiem, né? E as obras também estão à venda. R$ 450 é o preço de cada obra. Então, quem quiser participar aí, estamos esperando. Marisete, parabéns pela sua exposição. Obrigado pela entrevista. Obrigada, eu que agradeço. E o programa 40 Minutos termina aqui. Obrigado pela teleaudiência e um teleabraço para você.